Muito bom dia. O Conselho de Ministros aprovou hoje o diploma que regulamenta a forma e o modo de organização das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O presente decreto-lei reforça os mecanismos indispensáveis à revitalização das comemorações, estabelecendo uma melhor articulação entre o Presidente da República e o Governo para este efeito. Foi aprovado igualmente o decreto-lei que determina a rotulagem obrigatória da carne fresca, refrigerada e congelada de suíno, de ovino, de caprino e de aves de capoeira. Este decreto-lei transpõe legislação comunitária, obrigando à disponibilização da informação relevante relativa a géneros alimentícios, designadamente no que se refere à indicação do país de origem ou do local de proveniência. O Conselho de Ministros aprovou ainda a prorrogação do regime transitório de nomeação a título excepcional dos comandantes operacionais e respectivos adjuntos integrados na Autoridade Nacional de Proteção Civil até 31 de dezembro de 2016. Finalmente, o Conselho de Ministros discutiu e aprovou as versões finais e completas do Programa Nacional de Reformas para 2017-2020 e do Programa de Estabilidade. Estes dois documentos serão entregues ainda hoje para posterior discussão na Assembleia da República no dia 27 de abril. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro das Finanças e depois ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas para prestarem declarações adicionais sobre este tema. Sr. Ministro das Finanças, faz... Muito obrigado. Boa tarde. Como foi dito, o Governo aprovou hoje o Programa de Estabilidade. É um programa que cumpre todos os acordos assinados com os nossos parceiros políticos e, sobretudo, com o país. Não há cortes salariais, não há aumento de impostos diretos sobre os rendimentos do trabalho e das empresas, não há aumentos do IVA, não há cortes de pensões. O cenário orçamental é compatível com as regras europeias. Há uma redução do déficit estrutural com convergência para o objetivo de médio prazo. Há uma redução consistente da dívida ao longo de todo o horizonte. O conjunto de medidas não inclui qualquer revisão da Lei de Bases da Segurança Social, continua a considerar a sua aplicação integral, em particular no que diz respeito à atualização das pensões. Não inclui também qualquer alteração ao sistema de subsídios de desemprego. Este programa de estabilidade considera uma aceleração do investimento público em linha com o Portugal 2020, conforme refletido no Programa Nacional de Reformas. A reposição salarial dos funcionários públicos completa em 2017. Uma margem orçamental para incentivos à produtividade do emprego público a partir de 2018. Uma redução do número de funcionários públicos utilizando uma regra de rotação similar à que está em vigor em 2016, uma entrada por cada duas saídas, convergindo para a estabilização do emprego público em 2020. A implementação de um complemento salarial para os trabalhadores de baixos salários, com efeitos a partir de 2018. A eliminação completa da sobretaxa do IRS já em 2017. A redução, com efeitos também completos no ano de 2017, do IVA da restauração. Para além destas medidas, em 2017, o Programa de Estabilidade inclui as seguintes medidas de consolidação orçamental. Poupanças com PPPs, de acordo com o perfil previsto para os próximos anos, conforme detalhe já incluído na Lei do Orçamento de Estado de 2016. Contração do consumo intermédio em consequência de medidas adotadas no Programa Nacional de Reformas. Cito duas dessas medidas, apenas duas delas, o conjunto de medidas do Simplex 16 e um programa de revisão da despesa a ser executado a partir de 2016. Uma receita adicional de impostos
e inclui também o impacto de medidas no âmbito do Plano de Combate à Fraude e Evasão Prestacional e Contributiva. Nos anos seguintes, o Programa de Estabilidade considera a continuação da racionalização das despesas em consumos intermédios, bem como um contributo de receitas fiscais adicionais. As medidas fiscais a introduzir nos anos seguintes devem ser neutras em termos fiscais, precisamente como constava do programa eleitoral e do programa de governo, nomeadamente em sede de IRS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro, planeamento, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde a todos. Alguns esclarecimentos complementares sobre o Programa Nacional de Reformas. Como é sabido, o Governo apresentou o documento, as suas linhas estratégicas há cerca de um mês atrás, um pouco menos. Desenvolveu um conjunto de debates em sede de parlamentar, mas também com a sociedade civil ao longo destas semanas. Esses debates, aliás, continuam, portanto, e vão estar a ocorrer. Até com a concertação social já tivemos uma primeira reunião e teremos mais interação ainda a partir desta versão do documento. E, portanto, o documento foi-se assim tornando cada vez mais um documento de toda a sociedade portuguesa. Ele tem uma estratégia que é diferente daquela que tivemos no passado. Procuramos ganhar competitividade alinhando o país por cima e não por baixo, ou seja, qualificando os recursos humanos, qualificando o território, as empresas, o próprio Estado, e enfrentando a questão da capitalização das empresas e do seu sobreendividamento, bem como reforçando a coesão social. Estes eram, como sabem, alguns dos elementos estratégicos que a Comissão Europeia ela própria nos indicava há 2 meses atrás que a economia portuguesa tinha que enfrentar. Tínhamos uma posição externa que ainda se caracterizava por uma fraca competitividade, tínhamos um nível demasiado elevado de endividamento e tínhamos degradado os níveis de coesão social nos últimos 4 anos. Se isto constava no diagnóstico da Comissão Europeia, justificava a elaboração do Programa Nacional de Reformas com os 6 pilares que aqui referi. E, portanto, qualificar os recursos humanos, qualificar a economia, com medidas concretas que agora podem conhecer no documento que vai ser disponibilizado. Temos alguns exemplos na nota que vos foi distribuída, mas são 140 medidas, portanto também as críticas habituais quando se apresentam planos estratégicos, que sempre sabemos que existem, mas quando estamos a fazer uma discussão estratégica temos que abrir esse debate. Bom, fica claro que o documento tem um grande nível de detalhe, as medidas estão calendarizadas, orçamentadas, têm metas concretas para o período até 2020, envolvem um conjunto global de recursos na ordem dos 25 mil milhões de euros, dos quais cerca de metade do Portugal 2020, e depois mais ou menos 7 mil milhões de euros do Orçamento do Estado e o restante de outras fontes de financiamento, como o BEI, o Plano Juncker, os mecanismos europeus de financiamento das interligações, entre outros. Constam, como digo, medidas muito concretas na área da educação, na área da inovação, Indústria 4.0, a contratação dos docentes e investigadores, a criação de vagas no pré-escolar para universalizar, por exemplo, a nossa rede pré-escolar a partir dos 3 anos, a atração de investimentos âncora e a criação de capacidades para as nossas pequenas e médias empresas para fornecerem esses grandes investimentos âncora em Portugal e a partir daí poderem também ter uma maior capacidade exportadora, a aposta na mobilidade elétrica, na transformação das nossas redes de frotas de transporte de passageiros, a reabilitação urbana, bom, um conjunto grande de medidas, a nova prestação de apoio às pessoas com deficiência ainda em construção, a atualização das prestações sociais a partir do próximo ano com as regras que estiveram em vigor, o Startup Simplex, por exemplo, o mecanismo de compras públicas para a inovação, medidas muito concretas, como digo, calendarizadas, com metas concretas, que no fundo são um grande programa de ação para a modernização da nossa economia, procurando alinhar o país por cima e não por baixo. Eu acho que isto é o mais importante, não é, e é manifesto que não foi por via da degradação salarial, da degradação das condições laborais ou de proteção social que conseguimos reganhar competitividade, como a própria Comissão Europeia nos indicou recentemente. E, portanto, o documento está agora a caminho do Parlamento, hoje mesmo estará a caminho do Parlamento, será ainda objeto de debate na próxima semana em sede parlamentar num quadro mais global, será ainda objeto de auscultação aos parceiros sociais e com isto completamos um ciclo de debate muito longo, muito intenso, mas muito profícuo da nossa estratégia de modernização do país e este documento será depois presente à Comissão Europeia. Muito obrigado.
obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para os esclarecimentos que quiserem obter. Bom dia. O meu nome é Nádia Diniz, jornalista da Lusa. Eu gostava de perceber se, pelo menos até 2017, que montante de medidas é que são temporárias, portanto não permanentes. E perceber também uma questão que foi dita, creio que na semana passada, pelo responsável da Privado Clientes do BPP, que disse que o Governo vai recuperar 450 milhões de garantias prestadas na altura, em 2008. Então era para perceber se esse montante está considerado e se sim, em que ano. Portanto, se o Governo conta com esse valor para cumprir os objetivos. Obrigada. Muito obrigada. Agora, desculpe, uma segunda pergunta, que fiquei com uma dúvida naquilo que disse, que foi relativamente à redução do número de funcionários públicos. Era para perceber em concreto se a redução a regra do 1 por 1, de uma entrada por cada saída, fica para 2020, que é o último ano do horizonte. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Jornalista, Sr. Ministro das Finanças, se faz favor. Boa tarde, muito obrigado pelas perguntas. De facto, a única medida temporária que está no plano orçamental que vai ser apresentado no Programa de Estabilidade é precisamente a receita extraordinária da finalização do processo do BPP. São precisamente 450 milhões de euros e está inscrita no ano de 2017. Naturalmente, essa receita não contribui para o ajustamento estrutural e é dessa maneira que ela está a ser considerada. Em relação à questão que colocou da rotação, a rotação de trabalhadores vai ser utilizada para aquilo que eu referi em termos de ajustamento do número de trabalhadores e o rácio dessa rotação vai alterando ao longo do horizonte, começando em 2 por 1 em 2017, passando depois para 4 por 3, 5 por 4 e finalmente 1 por 1 de 2019 para 2020. Sim. Muito obrigada. Boa tarde, Joana Navaes da SIC. Peço desculpa. Joana Navaes da SIC. Sr. Ministro, em primeiro lugar, em relação ao quadro económico, pedi-lhe que me traçasse em linhas gerais o que é que está previsto em termos de cenário macroeconómico, sem entrar em grandes detalhes, mas queria saber em detalhe o que é que está previsto em termos de redução do déficit estrutural. Queria perguntar-lhe também, já percebi que o Governo entende que este Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas não beliscam o entendimento à esquerda, os acordos assinados à esquerda. Queria saber também se a expectativa é que Bruxelas analise estes documentos com alguma abertura e se espera, uma vez que são determinantes para se decidir também a par das previsões de primavera da Comissão, se será necessário ou não um plano B, espera que estes documentos venham convencer Bruxelas em relação a essa não necessidade. Muito obrigada. Sr. Ministro das Finanças, por favor. Muito obrigado, senhora jornalista. O ajustamento do déficit estrutural ocorre ao longo do Programa de Estabilidade e seguindo aquilo que são os princípios desse ajustamento previstos nos tratados. Saindo o país do procedimento de déficits excessivos em 2017, nesse âmbito que vão encontrar no Programa de Estabilidade a convergência do déficit para o objetivo de médio prazo. E essa convergência desenvolver-se-á ao longo do horizonte do Programa de Estabilidade. A questão que me colocou sobre a reação de Bruxelas e a reação, no fundo, ao Programa de Estabilidade que nós esperamos, eu divido essa minha resposta em duas partes. A primeira tem a ver com o trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver de rigor na execução orçamental. Essa é a forma de apresentação do Governo nos meses que têm transcorrido. E, se quiser, o cartão de visita dos documentos que vamos apresentando. Entretanto, o exercício que aqui fazemos, do ponto de vista macroeconómico, é um exercício que eu
classificaria como prudente, tomando como é habitual todas as variáveis do enquadramento internacional que a economia portuguesa, ao qual a economia portuguesa é tão sensível. Estamos a falar de taxas de juros, estamos a falar de procura externa, e é um cenário que, do ponto de vista interno, tem um efeito positivo sobre a taxa de poupança. A taxa de poupança em Portugal é baixa, as condições macroeconómicas e microeconómicas de reação da poupança não são muito favoráveis, atendendo ao baixo nível das taxas de juros. É necessário o país entender que precisa de fazer esse movimento em termos de reforço da sua capacidade de poupança. O cenário que aqui está apresentado, aqui é uma forma de expressão, mas que vai ser apresentado no Programa de Estabilidade, tem esse comportamento subjacente. É um cenário que tem também uma forte dimensão de investimento, investimento esse claramente associado àquilo que é o novo quadro comunitário de apoio, mas é um exercício, voltando ao princípio da minha resposta, prudente, em que não há ganhos de cotas de mercado nos nossos mercados externos, em que a poupança é um fator essencial para todos os setores da economia. Obrigado. Próxima pergunta para o Negócios. Bom dia, boa tarde. Rui Pérez Jorge, do Jornal de Negócios. Desculpe, deixe-me só aqui vir apanhar as minhas perguntas. Se calhar, a primeira pergunta. Portanto, dão conta de que o complemento salarial entrará em vigor, está previsto para 2018. Gostava só de perceber se isto é um atraso de um ano, ou adiamento de um ano na medida, e, por outro lado, como é que ele joga com a atualização do salário mínimo, se é que joga para 2018. Há alguma discussão sobre se as duas medidas não são substitutivas, vai em alguns dos seus objetivos. Depois, gostava de saber se nos pode confirmar que, face aos planos que tinha antes, duplica o esforço de consolidação orçamental, ou melhor, duplica a redução do déficit global entre final de 2015 e final de 2019 ou 2020, e como explica isso? Não é? Creio que antes baixava de perto de 3% para 1,5%, agora fará uma descida muito mais acentuada. E como é que consegue isso com menos crescimento? Depois, comprometeu-se efetivamente a entregar em Bruxelas um plano, o famoso plano B, um conjunto de medidas para aplicar em caso de necessidade no final deste mês? E se sim, se o fará? Só para percebermos. E finalmente, o Eurostat hoje validou o déficit de 4,4%, que não fecha o procedimento dos déficits excessivos. Admite que a Comissão aplica alguma sanção ao país? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Jornalista. Sr. Ministro das Finanças, por favor. Muito obrigado. Senhor jornalista, a afirmação que eu fiz sobre o complemento salarial que está previsto no Programa de Estabilidade a ser atribuído aos trabalhadores com baixos salários ou baixos rendimentos não tem nenhuma alteração em termos de calendarização face ao que tínhamos proposto e previsto no programa de governo. Acontece é que o efeito material em termos orçamentais é desfasado um ano e, portanto, na verdade, dependendo, obviamente, da formulação que esse complemento vier a ter, e é uma matéria que não está fechada e que está em discussão nos diferentes domínios em que o Governo tem mantido diálogo nestas matérias, assim será a formulação desse complemento. A relação com a atualização do salário mínimo, o salário mínimo é em si só uma matéria da maior relevância para a economia portuguesa. Há um compromisso do Governo sobre a evolução do salário mínimo. Esse compromisso tem que, obviamente, como tudo o que o Governo faz, ser compaginado com a evolução económica e também com o resto da política económica e orçamental, mas não há uma relação umbilical direta entre estas duas variáveis. Quando compararmos e quando fizerem esse exercício de comparar os cenários
que ao longo do tempo vão sendo produzidos, é necessário ser sensível, e isto é quase que um aspecto mais pedagógico, a duas matérias. A primeira é a de que a envolvente económica hoje é muito diferente da que era há um ano atrás ou há 2 anos atrás. A segunda dimensão é que o conjunto de políticas que estão incluídas num determinado cenário macroeconómico não são necessariamente as mesmas e, portanto, os seus impactos são também eles distintos. E, portanto, a evolução do déficit que agora é projetada no Programa de Estabilidade e que terão pleno conhecimento esta tarde, inclui um novo enquadramento externo e inclui um ponto de partida e a composição desse ponto de partida que é bastante diferenciado. Verão que boa parte dos efeitos decorrem precisamente destas duas dimensões. Ou seja, um ponto de partida para o déficit em 2016 bastante mais baixo e um cenário exterior ligeiramente menos favorável. Um exemplo que eu vos posso dar, a variação do déficit entre 2016 e 2017, no programa de estabilidade que agora apresentamos e no programa que foi apresentado ao longo do ano de 2015, não é diferente. Quanto às medidas para o fim do mês, não há tais medidas. Há, isso sim, um compromisso muito forte do governo português na execução orçamental, no atingir os objetivos que nos propusemos no contexto do Orçamento de Estado de 2016, na execução rigorosa e estrita do Orçamento de Estado que foi aprovado na Assembleia da República e a manutenção do compromisso assumido no Eurogrupo de que, quando e se for necessário, o Governo adotará medidas que coloquem a execução orçamental naquilo que é o Orçamento de Estado de 2016. É apenas esse o compromisso, e eu digo apenas reforçando aqui que é um compromisso forte e, portanto, que temos com a Comissão Europeia. Muito boa tarde, Marina Conceição da RTP. Em primeiro lugar, para o Sr. Ministro Pedro Marques, perguntar qual será a fatia de investimento público neste Plano Nacional de Reformas, além dos fundos europeus e do Plano Juncker. Para o Sr. Ministro das Finanças, relativamente às previsões macroeconómicas que temos visto na comunicação social, o consumo privado, que era uma das alavancas para o crescimento económico deste Governo, vai manter um crescimento de 1,8% em cada ano até 2020, ou seja, não vai disparar, não vai crescer mais do que isso. Como é que explica isso, uma vez que era uma das bases para o crescimento económico deste Governo e também as exportações que vão manter sempre um crescimento de 4,9% em cada ano? Falou aqui já do Plano B, disse que não há medidas nem vai haver, mas havia ou não o compromisso de, mesmo não tendo que as aplicar, entregar em Bruxelas no final deste mês? Ou é só, tem que as desenhar quando for preciso? Para clarificar essa questão. E em relação aos dados que saíram hoje do Eurostat, que dizem que Portugal teve um déficit em 2015 de 4,4%, contabilizando com o BANIF, se considera que em maio, quando for as previsões de primavera da Comissão Europeia, vão fazer com que Portugal saia do procedimento por déficit excessivo, não contando com o BANIF para essa contabilização do déficit. Última pergunta tem a ver com as acusações do PSD ontem em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito ao BANIF. Disse que o Ministério Público deveria investigar o Sr. Ministro das Finanças por alegadamente ter prestado falsas declarações e isso ser considerado um crime público. Pedia-lhe um comentário também. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Jornalista. Dou a palavra ao Sr. Ministro de Planeamento para responder à sua primeira pergunta e depois ao Sr. Ministro das Finanças para responder às restantes que têm a ver com o que foi discutido no Conselho de Ministros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado pela questão. Como referi, dos 25 mil milhões de euros globalmente alocados a este programa, cerca de 6,7 mil milhões de euros são de recursos do Orçamento do Estado Nacional ao longo do período. Portanto, não é um valor anual, é um valor para os 5 anos que estão em causa. Sobretudo, alocados a áreas de reforço das qualificações dos recursos humanos. Como sabe, temos uma prioridade muito forte ao combate ao abandono escolar, ao combate ao insucesso escolar, ao combate, digamos, ao déficit de qualificações da população adulta, só para dar alguns exemplos, a própria questão do reforço da rede, por exemplo, de ensino pré-escolar, e depois o eixo da coesão. Aqui é uma grande diferença, portanto, nós tivemos um retrocesso grande na coesão, nos indicadores de desigualdade nos últimos 4 anos. Há aqui um investimento importante de recursos públicos nacionais ao longo dos 5 anos nas medidas de combate à pobreza e desigualdade. Estou-me a lembrar da atualização das prestações sociais, estou-me a lembrar da atualização das próprias pensões, da nova prestação de apoio às pessoas com deficiência, das medidas da área da saúde. Portanto, toda esta dimensão de reforço da coesão social, de combate às desigualdades, tem que ter um novo impulso, é preciso regressar à coesão e à igualdade, e isso faz em boa medida também com recursos do Orçamento Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro das Finanças, faz favor para as outras questões colocadas pela Sra. Jornalista. Muito obrigado, Sra. Jornalista. As previsões macroeconómicas e orçamentais que nós apresentamos no Programa de Estabilidade terão a oportunidade de constatar isso com mais precisão. São, como eu referi, prudentes. É nesse contexto de prudência que se enquadra a projeção para 2 das variáveis que referiu, quer o consumo privado, quer as exportações. Sobre o consumo privado eu já me referi. Há um crescimento sustentado do consumo privado ao longo do horizonte, mas não é um crescimento em aceleração. Esta evolução do consumo privado é compatível do ponto de vista macro com o conjunto de medidas que é apresentado. Relembro que outras projeções macro, como as que já foram aqui referidas e que foram apresentadas por nós ao longo de 2015, tinham outro conjunto de medidas e, portanto, os impactos são compatíveis com essa nova projeção. Em qualquer dos casos, aproveito para sublinhar de novo a necessidade da economia portuguesa ter e gerar níveis de poupança em todos os seus setores adicionais que permitam, depois que ela própria invista, e preparar-se para todos os desafios que pode enfrentar. Nas exportações, também já referi, não há ganhos de cota. A evolução das exportações que aqui está subjacente é aquela que decorre da previsão que não é feita pelo Governo da procura externa dirigida à economia portuguesa e, portanto, elas são de facto prudentes, mas decorrem desse enquadramento externo. Se as compararmos com outras noutros momentos do tempo, provavelmente ou as hipóteses eram diferentes ou o grau de prudência poderia também ser distinto. Eu já referi também que o Governo não tem, neste momento, nenhum compromisso para entregar medidas em Bruxelas no fim do mês de maio. Tem, isso sim, e reafirmo o seu compromisso para atingir as metas orçamentais a que se propôs em 2016 e isso faz-se em Lisboa, na execução orçamental, enfim, em Lisboa e no país todo, com uma execução orçamental. Lisboa era só em contraponto com Bruxelas, com uma execução orçamental rigorosa e na estrita execução daquilo que consta dos programas orçamentais. Só uma nota sobre sanções que eu deixei passar há pouco. Neste contexto, e no contexto, obviamente, daquilo que vai ser a avaliação do PDE que vai ser feita por Bruxelas, o país vai ser avaliado pelo conjunto dos anos de 2013 a 2015. O ajustamento estrutural que vai ser avaliado é para este horizonte temporal. O cumprimento dos déficits e dos limites de déficits nominais é só por si relevante. Todos sabem qual é a opinião do Governo face àquilo que era a avaliação da saída do procedimento dos déficits excessivos em 2015 e, de facto, ficámos sem o BANIF no limiar desse limite,
com o custo da intervenção no Banif, ultrapassámos esse limite e esta matéria vai ser, obviamente, debatida com Bruxelas e valorada devidamente pelo Governo nessa negociação. Em relação à sua última pergunta, que de facto, como disse a Sra. Ministra da Presidência, não constou deste Conselho de Ministros, permite-me apenas uma frase sobre ela, dizer que, enfim, tal como o afirmei na minha segunda ida à Comissão Parlamentar de Inquérito, disse e repito que não incorri em nenhuma falsidade. É evidente que todos compreendemos que a oposição tem que fazer o seu trabalho. O que eu pessoalmente lamento é que esse trabalho seja feito nestes moldes. Obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde. Mais uma pergunta? Sérgio Gonçalves, da agência Reuters. Sr. Ministro das Finanças, é uma pergunta para o Sr. Ministro. É possível saber, confirmar que o déficit público para o ano no programa está estimado em 1,4% do PIB e que o crescimento do PIB se estima nos 1,8%? E que no caso do déficit ele vai reduzindo-se até chegar próximo do equilíbrio em 2019 e no caso do PIB ele vai crescendo lentamente até se aproximar da casa dos 2%? Era só uma... Não é para saber o programa todo, não é? Porque nós tentamos perceber o ponto de chegada, mas era interessante saber pelo menos o ponto de partida. Só uma pergunta também. Este programa vai ter que ser debatido com Bruxelas. Não percebi há pouco se está à espera de negociações, conversações com Bruxelas muito duras, como foram aquelas do Orçamento de Estado para este ano. Já agora, só uma pergunta, que estamos a falar de negociações. O Sr. Ministro quer fazer algum comentário sobre as declarações da Santoro de Isabel dos Santos quanto à posição que o Governo teve de imparcialidade nas negociações estas entre o CaixaBank Isabel dos Santos no BPI? Obrigado. Muito obrigada. Eu pedi aos Srs. Jornalistas que, na verdade, limitassem as suas questões, porque, naturalmente, estamos aqui para esclarecer o que se passou no Conselho de Ministros e creio que hoje o tema suscita em si mesmo muitas questões e, portanto, há um limite para as respostas. Dava a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Eu abria aquela exceção por razões que espero que para todos sejam óbvias, não vou abrir mais nenhuma exceção a esta regra, falaremos dessas e de outras matérias noutras alturas. Para, enfim, dizer em relação ao primeiro desafio que me colocou sobre quais são os números que daqui a pouco menos de 3 horas e meia, 4 horas, vão ter conhecimento, através, obviamente, da entrega do documento no Parlamento, os números do déficit orçamental ao longo do horizonte do Programa de Estabilidade apontam num sentido de redução desse déficit. O valor de 2017 inclui, em termos... se retirarmos os efeitos temporários, como é o caso da receita extraordinária com o BPP, uma redução do déficit e o valor é exatamente de 1,4% com o BPP. Para fazermos uma comparação mais clara, temos que descontar esse efeito do BPP. O crescimento, de facto, é um crescimento que, no quadro dos cenários macroeconómicos que é possível desenhar hoje, é um crescimento prudente, é um crescimento que acelera ligeiramente ao longo do horizonte do Programa de Estabilidade, atingindo valores próximos dos 2%. As negociações com Bruxelas não foram nem difíceis, nem muito, enfim, complexas. Elas, aliás, foram classificadas na declaração do Eurogrupo como frutuosas e construtivas. Foi exatamente essa a posição do Governo ao longo da semana e meia em que negociámos no âmbito do DBP, no final de janeiro, estas
estas medidas novas e, portanto, o plano orçamental com a Comissão Europeia. É exatamente esse espírito que nós temos vindo a desenvolver junto da Comissão Europeia e é o espírito que eu espero encontrar na análise do Programa de Estabilidade. É um programa de estabilidade que, como eu disse na minha apresentação inicial, é muito estrito, é muito rigoroso, tem um conjunto de exigências que leva a economia portuguesa e o Estado para um perfil de crescimento mais sustentável. Não é um plano, um programa orçamental sustentado em aumentos do endividamento, em aumentos em diminuições da taxa de poupança, exatamente o contrário. É esse o espírito que está imbuído neste programa de estabilidade e é com esse grau de responsabilidade e de responsabilização que nos pretendemos apresentar nas negociações em Bruxelas e, obviamente, esperar do lado da Comissão uma reação que compreenda exatamente este esforço e que compreenda a necessidade de dotar a economia portuguesa, quer no âmbito das reformas que estão muito detalhadamente apresentadas no Programa Nacional de Reformas, quer no âmbito da gestão macroeconómica, em particular orçamental, essa trajetória de recuperação sustentada que, como sabem, é a visão que o Governo tem sobre estas matérias e, por isso, a elencagem que eu fiz daquilo que está e não está no Programa de Estabilidade. Muito obrigada, Sr. Ministro. João Pedro Henriques, do Diário Notícias. Boa tarde. Primeiro, queria que definitivamente esclarecesse o Governo ou o partido que o apoia, o PS, tenciona ou não levar estes documentos a votos no Parlamento e, portanto, deixar esse assunto fechado ou não. E entre os senhores ministros decidirão quem é que responde. Queria também perceber, quando disse no início que não haverá uma revisão da Lei de Bases da Segurança Social, se isso é algo que é uma intenção para a legislatura toda ou se é algo que é só uma intenção para 2016 e em 2017 logo se vê. Quando disse no princípio que não está previsto revisão de Lei de Segurança Social. Terceiro, o ajustamento orçamental, nomeadamente através do saldo estrutural, eu queria perceber qual é a componente de corte de despesa e de aumento de receita com que se faz esse ajustamento estrutural do orçamento. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Jornalista. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr. Jornalista. O Governo não vai suscitar nenhuma votação destes documentos na Assembleia da República. O compromisso que existe para a Segurança Social, bem como para todas as outras matérias, ele é assumido para o quadro do programa e, portanto, as medidas que estão descritas, enfim, de forma breve no documento que vão ter conhecimento, são medidas que têm efeito permanente, a partir do momento em que elas são tomadas, mas que são medidas tomadas ao longo do horizonte do Programa de Estabilidade. Portanto, isto é verdade também para as questões que se prendem com a Segurança Social. O ajustamento estrutural é feito ao longo do horizonte com um conjunto de medidas que eu aqui elenquei e enunciei. A sua medição deixámo-la para um momento posterior, sendo que elas são medidas que seguem a linha orçamental que o Governo apresentou em 2016. São medidas que apontam para alterações muito precisas, quer na área fiscal, quer na área da despesa, que aproveitam o conjunto de reformas e o conjunto de princípios de governação
deste Governo no sentido, como eu referi no início, de operar ganhos na eficiência na despesa e ganhos a nível do nível dessa despesa. Não há no ADN deste Governo a ideia de cortes transversais, daqueles que são fáceis de enunciar e que depois têm um impacto destrutivo que ninguém depois se responsabiliza por ele, nem o consegue quantificar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Se há mais alguma questão? Última pergunta. Nuno Martins, do Observador. Obrigado. Nuno Martins, do Observador. Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar em relação à saída de funcionários públicos, porque, se não estou em erro, e corrija-me se estiver enganado, as suas declarações até à apresentação do orçamento, até ao final das negociações com Bruxelas, era que a função pública não precisava de mais saídas, mas sim de estabilização no número. Por isso o que eu lhe perguntava agora era, para além da medida que já foi anunciada para este ano no orçamento, considerando que vai continuar até pelo menos 2019, se isto é uma proposta sua, do Governo, ou se é fruto de negociações com Bruxelas em relação ao PEC. Negociações, conversas, o que lhe quiser chamar. Para além disso, perguntava-lhe também, ou se quem quiser responder ao Ministro Pedro Marques também, onde é que vão buscar o dinheiro para fazer a parte de investimento público no Programa Nacional de Reformas, os 6,7 mil milhões, se não estou em erro, se é financiamento de déficit, se vão cortar em algum lado, ou se vão conter, lá está a terminologia também com vocês. E já agora, perguntava também ao Sr. Ministro, já que está a falar numa deterioração da economia, da conjuntura internacional, para as previsões do ano que vem, se não considera otimista como as outras organizações todas têm feito, e considerando a revisão realizada recentemente pelo FMI para a economia mundial e para os principais parceiros comerciais de Portugal, manter a previsão de 1,8% para este ano. Obrigado. Obrigada, Sr. Jornalista. Começava pelo Sr. Ministro do Planeamento e depois dava a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado pela questão. Os 6,7 mil milhões de euros que eu há pouco fiz questão de dizer, até porque percebo que o número visto de per si pode parecer impactante, mas primeiro, são 5 anos. Segundo, é ao longo de todos os programas da governação, são espalhados por todos os programas de governação, ou pelo menos por aqueles que aqui estão incluídos. E, portanto, se perceber que estamos a falar de um valor um pouco acima de 1.000 milhões de euros por ano, por todos estes ministérios que aqui estão envolvidos, de que é que está aqui a falar? Está a falar das dotações dos programas orçamentais do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Saúde, está a falar das dotações de ministérios como o meu próprio, como o Ministério do Ambiente, por exemplo, na parte que é a contrapartida pública nacional daquilo que são os fundos comunitários que temos alocados através do Portugal 2020. Bom, são as dotações de programas orçamentais normais, que cada Ministério vai tendo em cada ano, que são financiadas, obviamente, com as receitas gerais do Estado e, portanto, correspondem a escolhas de política pública que vão sendo feitas ao longo dos 5 anos nos programas orçamentais desta multiplicidade de ministérios que aqui referenciei. A importância de o fazermos com esta alocação muito intensa de fundos do Portugal 2020, do Juncker, do BEI, do CEF, é exatamente para que a componente de recursos do Orçamento de Estado Nacional seja o menor que podemos, para necessariamente não colocar uma pressão adicional sobre as finanças públicas, mas são as dotações orçamentais que todos os anos discutimos em Conselho de Ministros, em sede parlamentar, nas leis de Orçamento de Estado, para cada programa orçamental de cada Ministério. Não se pretende, com estas verbas espalhadas ao longo do período, aqui um adicional sobre as verbas dos ministérios, necessariamente, como digo, sendo verbas desta dimensão, pouco mais de 1.000 milhões de euros por ano, por tantos ministérios, corresponde a escolhas de política pública. Quer dizer que os ministérios escolherão fazer estas políticas com as dotações que necessariamente estão atribuídas no âmbito do Orçamento de Estado. Portanto, é a nossa prioridade política, que é diferente, certamente, da anterior. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Eu vou só, enfim, complementar, se o Sr. Ministro do Planeamento me permite, porque depois, como é o Ministério das Finanças que faz a soma toda e corroborar precisamente a visão que o Sr. Ministro deu, o incremento nominal ao longo dos 5 anos da formação bruta de capital fixo pública é sempre inferior a 300 milhões de euros,
é 300 milhões de euros, 16 para 17, e depois 220, 250 e 140 milhões de euros, ou seja, estamos a falar de incrementos nominais desta dimensão e cujo conceito é exatamente aquele que o Sr. Ministro do Planeamento deu, num volume de investimento público que anda em torno dos 4 mil milhões de euros total, por ano. Ou seja, a parcela é, apesar de tudo, uma parcela só desse investimento. A pergunta que colocou em relação às saídas, nós nunca pomos, eu nunca referi a ideia das saídas do setor público, porque de funcionários públicos, porque na verdade o que estamos a falar é, tal como foi definido para 2016, esta rotação está associada às aposentações. E, portanto, a medida é sempre definida com base naquilo que é o fluxo de aposentações da administração pública. E, de facto, a política que é proposta pelo Governo é uma política que faz dessa rotação um mecanismo de redução muito gradual do número de funcionários públicos, com rácios de rotação como aqueles que eu referi há pouco, 2-1, 4-3, 5-4 e 1-1, ou seja, uma estabilização em 2020, e é essa a política que está subjacente a esta ideia. Desculpa, se calhar o Sr. Ministro não percebeu bem a minha pergunta, mas eu vou tentar explicar. O Sr. Ministro, antes do orçamento, não tinha esta proposta. Peço desculpa. Se calhar não me expliquei bem. O Sr. Ministro, antes do orçamento, o que dizia publicamente era que o número de funcionários públicos, o número global de funcionários públicos, não precisava de uma maior redução, precisava de uma estabilização. Depois das negociações com Bruxelas, acordou para este ano reduzir através desse esquema de rotação, com a saída normal, através da reforma, e com os números da Caixa de Apresentações, como já explicou. Essa redução agora vai continuar para os anos seguintes, ainda de uma forma gradual. O número global vai continuar para os anos seguintes. Isto não era a sua política, mas não foi isso que dizia publicamente, antes das negociações com Bruxelas. Eu quero saber o que é que mudou. E se isso foi negociado ou não, ou conversado ou não com Bruxelas. Obrigado. Daí o Sr. Ministro responde em conjunto às duas perguntas seguintes. Lídia Magno, Correio da Manhã. Era ainda no âmbito desta questão das negociações com a Comissão Europeia, eu gostava de saber se não teme que a Comissão obriga alterações ao plano de estabilidade e qual será a posição do Governo, ou seja, está disposto a ceder e a introduzir alterações ao plano de estabilidade? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Jornalista. Sr. Ministro, então, para a última intervenção. Esta proposta surge, e aliás também surgiu no âmbito da negociação em janeiro, por iniciativa do Governo. Não foi nenhuma sugestão da Comissão Europeia e surge por iniciativa do Governo no quadro da análise que agora fazemos e que consideramos ser a mais adequada no contexto orçamental global em que nos encontramos. É por isso que na área da despesa pública em salários e, portanto, com funcionários públicos, eu referi há pouco a existência de uma medida de valorização no sentido do incentivo à produtividade, ou seja, de progressão de carreiras que estão, como sabem, congeladas há muitos anos na administração pública, a partir de 2018, no sentido de incentivos mais eficazes a que essa gestão daquilo que é o emprego público possa ser, de facto, feita. A alteração que existe tem que ser entendida com estas características e neste contexto, e ela vai ser apresentada como eu acabei de o fazer. A pergunta que me fez a seguir tinha a ver com... vamos lá ver, nós vamos apresentar o Programa de Estabilidade a Bruxelas. O Programa de Estabilidade, como eu referi, cumpre aquilo que são as metas que nos
estão estabelecidas no contexto do semestre europeu e, portanto, todos os tratados que existem na área orçamental, nós estamos, obviamente, confiantes de que, cumprindo esses critérios, este programa de estabilidade seja compreendido por Bruxelas, mas vamos, obviamente, estar em interação permanente também com as autoridades europeias para uma compreensão completa do que é apresentado. Não antevemos nenhum tipo de ajustamento no decurso desta negociação, porque, como digo, este programa cumpre esses critérios. Muito obrigado. Muito obrigada, minhas senhoras e meus senhores. Até para a semana.